Olá, no Minuto Jurídico de hoje iremos falar sobre a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade são situações nas quais, mesmo existindo o crime perfeitamente configurado, o Estado estará impedido de exercer o direito de punir. São causas gerais da extinção da punibilidade: morte do agente, graça, indulto e anistia pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência e perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, retratação do agente nos casos em que a lei admite, perdão judicial nos casos previstos em lei. Estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Morte do agente se dá pela impossibilidade de punir o criminoso em função de sua morte. O juiz, em posse da certidão de óbito, decretará a extinção da punibilidade. Porém, ocorre do criminoso forjar a própria morte. Nesse caso, se for comprovado que a certidão de óbito é falsa e a sentença transmite em julgada, teremos duas hipóteses. A primeira hipótese: sentença fez coisa julgada. Cabe apenas uma nova ação penal por crime de falsificação de documento público ou uso de documento falso. Segunda sentença: sentença faz coisa julgada em sentido estrito, como se funda em fato juridicamente inexistente, não produz qualquer efeito e pode ser simplesmente desconsiderado. Observação: devido ao princípio da intranscendência, com a morte do agente, a pena não pode ser transferida aos seus herdeiros, de modo que a pena de multa não pode ser executada. Graça: perdão concedido pelo presidente à prática de crimes comuns dirigidos a um indivíduo determinado, condenado irrecorrivelmente. A concessão desse benefício pode ser pleiteada pelo condenado, Ministério Público, Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa em petição direcionada ao Ministério da Justiça. Indulto: perdão concedido pelo presidente à prática de crimes comuns dirigidos a um grupo indeterminado de condenados por fatos determinados. Em geral, é concedido anualmente pelo presidente por meio de um decreto. Exemplo: indulto de Natal, mulheres condenadas por crimes não hediondos e etc. Anistia: perdão concedido pelo Congresso Nacional à prática de infrações penais que normalmente têm cunho político. Pode ser concedido em termos gerais ou restritos, antes ou depois da sentença penal condenatória transitada e julgada. É o esquecimento jurídico do ilícito. Retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Consiste numa consequência de abolitis criminis. O Estado deixa de considerar determinado fato como criminoso e dá aplicação da regra da retroatividade da lei mais benéfica. Desta forma, mesmo que haja sentença condenatória transitada em julgado, deverá ser decretada a extinção da punibilidade e a cessação dos efeitos penais da sentença condenatória, subsistindo, todavia, os efeitos da natureza civil. Exemplo: adultério, sedução. Decadência, prescrição e perempção. Decadência: consiste na perda do direito de queixa ou de representação da vítima ou seu representante pela inobservância do prazo de 6 meses, contados do conhecimento do fato da autoria. Artigo 103 do Código Penal. Sendo o prazo decadencial, o prazo é contado excluindo-se o último dia e sem qualquer prorrogação. Exemplo: fato com autoria conhecida em 2/2, prazo até 1/8. Perempção: é a desistência de continuar com a ação ou sanção jurídica imposta pela inércia do querelante, específica das ações penais privadas. Renúncia: renúncia ocorre quando a vítima renuncia ao direito de ação, permitindo o não exercício da ação penal antes de transcorrer o prazo. Pode atingir todas as ações privadas, inclusive a subsidiária, mas nesse caso não haverá extinção de punibilidade, pois o Ministério Público poderá denunciar. Perdão: o perdão opera como uma desistência do prosseguimento do feito ou desinteresse que haja uma condenação irrecorrível contra o querelado. Contudo, o perdão em pauta é um ato bilateral, ou seja, só terá efeito de extinguir a punibilidade se for aceito pelo querelado,
Desta forma, não basta o querelante conceder o perdão ao querelado, devendo este aceitá-lo para que produza seus jurídicos efeitos.